Muita gente afirma que o problema do Brasil é a educação. No meio ambiente, a mesma frase se repete: só a educação salvará o planeta. A educação ambiental é tão importante? Como deveríamos adotá-la? Separando o assunto ou dissolvendo no currículo normal? Como a ONU vê o problema da educação ambiental? Como foi abordado durante a Rio+20? Para debater este assunto, estamos recebendo Raquel Treiber, que foi coordenadora geral de Educação Ambiental do MEC entre 2004 e 2011 e responsável em 2006 pela pesquisa O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. E Rita Mendonça, bióloga, socióloga e cofundadora do Instituto Roman de São Paulo, representante do Brasil da Sharing Nature Foundation, organização dedicada à educação ao ar livre. Eu vou fazer uma pergunta para ambas. O que é educação ambiental? Bem, eu entendo a educação ambiental como um termo moderno, recente, que veio complementar a ideia de educação na medida em que a educação tradicional não estava incluindo questões ambientais. Mas aí eu mesmo entendo como uma redundância, porque a palavra educação deveria ser suficiente para incluir o ambiental, porque estamos todos ligados a ele, inevitavelmente. Agora, a relação ambiental, Raquel, qual é a relação dela com a educação para a sustentabilidade? É a mesma coisa? Tem uma história por trás disso, né? O ambiental, na verdade, não é só um adjetivo qualificativo, ele é um termo identitário de um certo tipo de educação e que historicamente foi construído, especialmente na América Latina, nessa relação com o socioambiental, né? Em épocas de ditadura em que não se podia falar do sócio, então se falava do ambiental como sócio, né, ambiental, e se pensava nas populações humanas, né, na melhoria da qualidade de vida das populações humanas. E com relação à sustentabilidade é uma nova forma, né? Tanto que as Nações Unidas soltaram essa década da educação para o desenvolvimento sustentável, que termina agora em 2014, mas nós trabalhamos, né, eu digo, um certo povo da educação ambiental, com a dimensão da sustentabilidade mesmo, a sustentabilidade em todas as suas dimensões. E na educação para a construção de sociedades que sejam sustentáveis. Quais são os fundamentos pela Unesco da educação ambiental? Quais são as diretrizes que a Unesco apresentou recentemente sobre o tema? Então, a Unesco trabalha nesse âmbito da década, né, da educação. E eles estão apresentando diretrizes para realmente trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável e na educação mais ampla do que só na escola, né? Não é só a educação formal, a educação não formal também, as organizações não governamentais, as empresas, eles chamam dos stakeholders, né? Que tem essa relação que precisa mudar características, né, da sociedade em que nós vivemos. Eles são um pouco radicais, né? Eu sou pessoalmente mais radical que isso e trago a dimensão da transformação para a sustentabilidade, né? Essa educação ambiental, ela precisa ser transformadora, emancipatória e profundamente crítica às condições historicamente construídas da sociedade em que a gente vive. Rita, a educação hoje no Brasil, como ela deveria ser para formar essas novas gerações do ponto de vista da consciência ambiental? Como é que você vê ela hoje no Brasil e como você acha que ela deveria ser para preencher essa tarefa? Eu acho que muita gente fala não só que é a educação que vai resolver, mas vamos fazer educação ambiental com as crianças, né? Isso também é um discurso muito comum. E eu acho que as crianças, os jovens e até os adultos, nós sempre aprendemos por imitação.
Eu acho que esse é um princípio básico do humano. Nós nos pautamos nos demais para construir os nossos comportamentos. Então, eu não vejo como as crianças, por exemplo, aprenderem sobre educação ambiental se ela não tiver diante delas adultos que tenham comportamentos coerentes. Agora, você pergunta como que eu acho que deveria ser? Eu acho que a nossa educação privilegia muito a informação. Ela vive toda no âmbito das ideias. E para mim essa é a grande incoerência do processo educacional, porque eu acho que a transformação ela precisa de experiência. E a experiência que a gente tem do mundo, das coisas, ela está no corpo. A natureza está no corpo, a percepção da natureza está no corpo. A base que pode fundar esse nosso processo de transformação está na experiência, não está só no campo das ideias. Nosso grande problema hoje é que o mundo todo, a gente está criando um mundo baseado nas ideias e muito distanciado da nossa base de vida, da nossa fonte de vida, daquilo que garante a nossa perpetuidade, daquilo que nos sustenta. Então, e isso é muito marginal dentro dos processos formais e não formais de educação. Então, num país que é um dos mais biodiversos do mundo, a gente tem uma educação completamente distanciada dos princípios que regem a vida na experiência. A gente tem na teoria, que todo mundo estuda. E uma outra coisa, acho que eu já estou até respondendo tudo de uma vez, né? Eu acho que as pessoas, no senso comum, entendem o ambientalismo ou a educação ambiental como um novo sistema de regras. E isso também eu acho um grande problema. Eu acho que a gente não está buscando um novo sistema de regras, a gente está buscando uma maneira de evoluir junto com a vida no planeta. E para ser coerente com isso, como humanos, nós precisamos desses mecanismos que nos colocam no coletivo, né, como esses processos educacionais. Sim, então há uma ênfase também na prática, né? Não ver como um sistema só de regras, mas a Unesco fala em valores, né? É uma educação para valores. Como você vê isso, quer dizer, essa visão de valores que a Unesco coloca no processo? A transformação realmente é de valores, né? É passar de alguns tipos de valores que são insustentáveis para outros valores, né? Que baseiam a tomada de decisões das pessoas para a manutenção dessa teia da vida, né, no planeta. E essa coerência que a Rita falou aqui é fundamental na educação ambiental. Então, no MEC, por exemplo, nós trabalhamos com um conceito de escolas sustentáveis, que muda valores. Que elas são sustentáveis na gestão, nas edificações e no currículo, né? E elas são referências assim, para as comunidades locais nessa transição para a sustentabilidade. E é tudo parte dessa profunda mudança de valores que nós precisamos operar na sociedade. E se a educação não resolve tudo, né, como disse o Paulo Freire, tenta fazer sem ela. Um dos aspectos que a gente sempre percebe no caso da sustentabilidade é que ela depende muito da inovação. Como nesse processo de educação para reafirmar os valores de consciência ambiental, nós podemos introduzir também a questão da inovação. Como estimular as pessoas para a inovação. Isso é pensado também no processo? Na educação ambiental se tenta trabalhar com a ciência, com os saberes tradicionais, né, que tem uma relação com a terra diferenciada, e também com essa aprendizagem pela observação, né? As três coisas que podem gerar inovações, né? E a partir de valores que são diferentes, tipo, a partir de colaboração, solidariedade, cuidado, né? O cuidar. E eu acho que isso nós temos muito em comum, né?
que é a ética do cuidar, que o Leonardo Boff trabalha tão bem. E isso é uma inovação da forma de você ver a própria relação dos seres humanos com o planeta, que é diferente de salvar, né? Ninguém vai salvar o planeta, ele está seguindo o curso dele inexoravelmente, né? Os seres humanos ajudam a atrapalhar um pouquinho esse curso. Mas o curso da biosfera, né? Nessa fina camada de vida em que nós vivemos. E que nós podemos, sim, cuidar, né? E não salvar. Vamos fazer uma pausa e voltaremos no intervalo. Na volta, vamos entender e discutir um pouco a situação das escolas brasileiras, que dizem que fazem educação ambiental. A educação ambiental acontece também do lado de fora? Existe uma maneira para escaparmos dos espaços fechados? Nós também fugimos das paredes do estúdio para investigar essas questões. E encontramos o fundador da pedagogia embaixo de um pé de manga para falar sobre esse assunto. Educação eu aprendi há muitos anos que é qualquer coisa que aconteça no plural. São necessárias no mínimo 2 pessoas. E elas têm que trocar o que tem pelo que não tem. É pluralidade e aprendizagem. E surgiu de uma pergunta, né, que eu me fiz há 28 anos atrás, se era possível a gente fazer educação sem escola, ou se era possível a gente fazer uma boa educação debaixo de um pé de manga. E aí nós começamos a experimentar. Nós aprendemos que escola é um meio, educação é um fim. Só é possível fazer boa educação com os bons educadores, que eles não estão vindo e nem sendo construídos em quantidade e qualidade por onde deveriam ser, né? Com as universidades, os centros de formação. Nós começamos em Curvelo, de lá nós fomos levando, né, essas perguntas conosco para onde nós fomos, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Francisco, Pujari na Amazônia, para fora do Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, quer dizer, não importa onde. A lógica é essa, sair da escola embaixo do pé de manga para construir uma cidade educativa ou uma cidade sustentável. Outra pergunta que a gente fez, se a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos. Os espaços de aprendizagem podem ser todos. A escola é um deles. Então eu aprendi que eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar as ruas, né? A rua é o lugar da cidadania, da comemoração da nossa devoção religiosa, da comemoração do título, né, do futebol do nosso país, onde sai o nosso samba com a escola de samba, onde a gente faz a nossa manifestação de protesto. Então é um lugar de formação, né, boa. E eu aprendi em Moçambique que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então eu passei a ser provocador de aldeia. Cuidar para quê? Para viver uma vida boa, ética, bonita, agradável, feliz. Eu não tenho o mínimo interesse em medir o IDH de uma comunidade, porque mede carência. Pegar o lado vazio do copo. Eu quero pegar pelo lado cheio. Então não é IDH, é IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano? Capacidade existente numa comunidade, num território, de acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. Se você juntar as iniciais aqui, A, C, A, O, nós botamos esse dia e virou ação. Como é que a gente age a partir desse olhar? Nós somos frutos daquilo que, né, nós aprendemos. Eu era professor, fui treinado para ser esse tipo de professor, dentro dessa lógica, dentro da forma. Todos os níveis. Eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto. Um dia eu tive uma coisa, né? Lá em Minas a gente chama de clarão mesmo, né? Chega, eu não quero ser mais professor. O que passou? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Qual é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E ainda se continua formando professores dentro de uma lógica, sabe? Que é da linha de produção da Revolução Industrial. Aí tem essa estatística, né? Que falta recursos para você trabalhar com o ambiente. Sai da sala, abre a porta e olha em volta, pronto, você já tem material, está à sua volta, não é? Você tem que quebrar essa lógica. Eu me perguntei se os alunos, os estudantes e as crianças podem aprender tudo que precisam aprender brincando. No dia que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar.
Eu nunca comprei nenhum brinquedo para menino, imagina se precisa. Porque os meninos e meninas podem construir no seu tempo, no seu ritmo, na sua idade, tudo que eles precisam para aprender. E aí, sem nenhum discurso preservacionista, ambientalista, né, 28 anos atrás, nós começamos a ser os lixeiros da cidade. Nós transformamos o que era lixo em sucata, que era uma matéria-prima, para a gente fazer os nossos brinquedos. Eu lembro que um dia um garoto chamado Robin, eu mostrei para eles um desenho de uma prensa, fazer queijo. E ele virou para mim e falou assim, eu sei fazer isso. Eu falei, por que você sabe? Ele falou, porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Aí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira. Esse menino me deu uma lição fundamental, né? Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Chama-se MDI, de quantas maneiras diferentes, inovadoras nós podemos. Por fazer um brinquedo, ou aprender matemática, ou envolver a comunidade, ou construir uma cidade sustentável. Pensar fora da caixa. Esse seria o grande papel, né, do Centro de Formação de Educadores. Não ensiná-los a fazer mais do mesmo. Lá no sertão de Minas a gente chama de empodimento. Ah, quer dizer que nós pode? E o educador ele tem que sentir isso, que ele pode. Ele tem a potência de fazer isso. Mas isso é exercitado. Se não for exercitado, né, você continua na forma. Vira formol. E esse é o problema da nossa escola, né? O século XXI chegou e ela está no século XIX. Você está mantendo um cadáver de 200 anos. Bicho. Nós demoramos 2000 anos, 20 séculos, para produzir o documento mais importante que foi produzido no século XX, que é a Carta da Terra. E eu acho que os 16 artigos da Carta da Terra deveriam ser a base de sustentação da construção de todos os currículos, do prézinho, do maternalzinho, até o pós-doctor. A mais importante síntese que eu acho, né, que nós humanos conseguimos produzir, está ali. Quer dizer, aí nós estamos pensando em futuro, nós estamos falando do século XXI. Esse conteúdo que a escola hoje está repassando não tem o mínimo interesse para o século XXI. Em 2006, após um grande mapeamento e reunião de dados, o Ministério da Educação brasileiro lançou a pesquisa O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. Raquel, qual foi o resultado dessa pesquisa? O que se descobriu de interessante? Ela veio do censo do INEP, o censo escolar, que é feito anualmente em todas as escolas. No ano 2000, eles colocaram uma questão específica, a escola faz educação ambiental, e desde o ano 2000 foi aumentando o número de escolas que diziam que faziam educação ambiental. Quando chegou em 2004, né, 98% das escolas faziam educação ambiental. Então, nós nos questionamos assim, o que será que fazem essas escolas, né? E daí saiu essa pesquisa, que é o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. Até pareceu um pouquinho pejorativo, mas não é nada pejorativo. É que é a pura curiosidade de saber o que elas fazem e o que elas consideram como educação ambiental. E eu vou contar um casinho que foi bem interessante do Mato Grosso do Sul, que nós fizemos essa pesquisa com 5 universidades federais. Uma delas foi a do Mato Grosso do Sul. A coordenadora da pesquisa me ligou assim, um pouco em pânico, assim, que ela disse assim, nós fomos numa escola no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha pequena, e a diretora disse, não, a gente não faz educação ambiental. E aí nós dissemos, mas como? Vocês fizeram conferência de educação ambiental, a Conferência Nacional de Educação Ambiental. Então, que tema vocês fizeram? Ela falou, nós fizemos a segurança alimentar. E o que aconteceu? Vem ver a nossa horta orgânica que a gente fez. Aí, depois disso, nós passamos uma lei municipal que todas as escolas precisam ter hortas orgânicas para o horário da merenda e tudo, e podem levar para casa as coisas. E aí eu perguntei para essa professora, e eles não fazem educação ambiental? Isso é que é sensacional, né? Eles fazem educação ambiental nesse sentido
em que a Rita falou, que é uma educação bem feita, é uma educação que inclui o planeta em mente. Ô Rita, o que você acha que um educador, quais são as características que um educador precisa para atender a essas novas necessidades, inclusive essas necessidades de educar para o meio ambiente? Você sabe que eu tenho dado muitos cursos para professores e até pouco tempo atrás eu fazia isso nessa educação ambiental vivencial com a natureza, e eu tenho chegado perto de uma questão que acho que vai de encontro ao que você está perguntando. Se eu pensar no professor, se esse educador for um professor que está na sala de aula, o que eu acho que ele precisa muito e urgentemente é se sentir bem. Eu comecei a trabalhar a questão de bem-estar e eu estou começando a programar alguns cursos para professores sobre o bem-estar, porque como é que ele vai ensinar o cuidar, né, todo esse cuidado, se ele não é cuidado? Então, eu estou pensando muito nessa direção, quer dizer, como ajudar o professor a cuidar de si mesmo para que ele se sinta cuidado e possa transmitir essa ética do cuidado para os seus alunos, né? Então, primeira coisa, eu acho que assim, não é discurso, não é o que o educador precisa, não é discurso, não é... Informação a gente sempre precisa, mas ela está tão facilmente disponível na internet que eu acho que a gente precisa de primeiro se sentir bem, e ter autonomia de pensamento e saber fazer boas perguntas. Eu acho que são as questões básicas, que aí vão incluir tudo que te incomoda no mundo, na sociedade, não é só a questão ambiental, é a questão social, cultural, histórica, familiar, psicológica, filosófica. Tudo isso precisa estar junto, não é separado, né? A gente veio aí de 2 séculos aí de separação, né, das disciplinas, mas eu acho que a gente está entrando numa era em que a nossa consciência está cabendo na nossa consciência uma integração, em que a gente não tem que separar, né? Ou quando separar, saber que aquilo é um artifício para chegar na integração. E como foi, assim, Raquel, levar o conceito de que o ensino deve ser transdisciplinar? Como é que os professores receberam isso? Como é que entenderam? Como eles avaliam até hoje esse conceito? Nessa mesma pesquisa do censo, né, do censo antigo, do INEP, tinha uma pergunta: que tipo de educação faz, né, como parte das disciplinas, que é o transversal, como uma disciplina específica ou como projetos, né? E essa é uma discussão muito forte na área de educação. Tem professores que odeiam trabalhar por projetos, né? E tem outros que querem uma disciplina. Então, a coisa é bem misturada, né? A transversalidade é a melhor, mas é a mais complexa, né? Porque você precisa refazer toda a formação do professor e da professora. E para isso, nós fizemos as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental e que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e divulgadas na Rio+20, né? E aí, nessas diretrizes curriculares, nós colocamos uma necessidade muito forte de se trabalhar na formação inicial dos professores. É muito difícil você trabalhar só na formação continuada dos professores com uma coisa tão inovadora. Então, nós precisaríamos ter em cada universidade, na formação inicial, em todas as licenciaturas, né, também nos bacharelados e tudo, mas falando sobre professores em geral, nós precisaríamos ter um centro de formação em educação ambiental específico, né, em que você coloque todos os professores juntos para aquela formação, de modo que, quando eles chegam na escola, você tem essa transversalidade, porque você trabalhou nessa nova visão de mundo e que inclui o planeta em mente, né? E as relações com o mundo da sustentabilidade.
Vamos agora para mais um intervalo e voltamos no terceiro bloco discutindo a educação ambiental também fora da escola. A nossa experiência no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, eu acho que ela foi muito significativa. Em 2003, nós fomos chamados pela prefeitura. Os dados do CIMAV diziam que os meninos que estudaram 8 anos de escola, somente 3,3% desses meninos conseguiram o grau de suficiência. Quer dizer, o produto final, né, é meninos analfabetos ou semi-analfabetos. Me interessa onde é que estão esses meninos que estão, né, correndo o risco da morte cívica, da morte cidadã, que é continuar analfabetos depois de 8 anos de escola. E aí eu fui para a rua. Em princípio, a comunidade respondia assim, quem tem que ensinar é a escola. Porque também ela foi treinada a terceirizar o destino, né? Então nós criamos lá uma UTI educacional. E eu falava, não, mas você não sabe fazer nada? Não sabe nada interessante que pode ajudar o menino a sair do analfabetismo? As pessoas falavam, eu sei fazer alguma coisa. Eu falei, o quê? Eu falei, tal coisa. Eu falei, então traz. E aí nós fomos juntando, né, o lado luminoso, um ponto de luz de cada um e disponibilizando. Pegar todos esses meninos e tirá-los, né, do estado crítico, né, para a suficiência. Mas é pouco, nós temos que produzir excelentes. E tem que ir para um lugar saudável, né, para não ter uma recaída. O que é esse lugar saudável? É pensar uma perspectiva de uma cidade educativa. O que é uma cidade educativa? Todos os espaços públicos e privados são espaços de aprendizado. E as pessoas são educadores. Um dia eu cheguei numa casa e conversei com a senhora. Eu falei, e a senhora? O que ela só sabe fazer para ajudar os meninos a sair do analfabetismo? Ela falou, o que eu sei fazer aqui é biscoito de goma. Como é que faz biscoito de goma, minha senhora? Ah, é muito simples. Você pega um prato, né, de goma, de farinha, de polvilho, 6 ovos, 6 gemas, né, a erva doce, etc. Faz a massa, põe num saquinho plástico, faz o furinho e desenha as caraminholas numa forma untada, leva no forno quente. Eu falei, então só podia ensinar isso, né? Os meninos podiam aprender a escrever 6 ovos, um prato de goma, e a senhora faz isso com eles. Na hora que eu estava saindo da casa dela, eu voltei e falei, minha senhora, como é mesmo o nome do biscoito? A senhora falou? Falou, nós chamamos ele aqui de biscoito escrevido. Falei, então, peraí, minha senhora, então o assunto não acabou. E menino que não sabe escrever o nome? Dá para fazer o nome, em vez de ficar fazendo caraminhola? Acho que dá, pode sim. Chamamos os meninos, falei, meninada, é o seguinte, só vai comer o biscoito que é aprender a escrever o nome. Não tem menino bobo mais não, gente. No instantinho, Antônio... Aí tinha um sentado no canto, assim, com a cara ruim, emburrado. Por que você tá com essa cara ruim? É porque eu chamo José, ele ali chama Washington. Comeu um biscoito desse tamanho, eu só comi esse biscoitinho pequeno. Eu falei, meu filho, escreve o nome completo? Pode? Eu falei, pode, nome papagaio, nome... escreve tudo. Quer dizer, a gente conseguiu quebrar isso, né? E criar uma possibilidade. Se você for a Virgem da Lapa, uma cidadezinha de 16 mil habitantes, perto de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, montamos uma biblioteca decente, bacana. No dia da inauguração, estavam lá todas as autoridades, estavam lá, e eu levantei a seguinte questão, né, provocativa. Quem sabe essa cidade, né, vai se transformar numa cidade educativa. E para ser uma cidade educativa, né, as bibliotecas têm que funcionar 24 horas, que nem os hospitais. Aí o prefeito estava do lado e falou assim, você está nos provocando? Eu falei, estou nos desafiando. Ele falou assim, quantos sócios tem na biblioteca? Quanto tem? 93. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, o dia que tiver 1000 sócios, liga lá para a prefeitura que eu vou mandar dar uma festa. Eu falei, tá ótimo. 6 meses depois, né, eu estava aqui em São Paulo, eu recebi um telefonema. Tião, são 1038 sócios da biblioteca. Eu falei, que legal, liga lá para o prefeito para ele fazer a festa. Mas tem uma coisa, tem uma menina que é a Jéssica, né, 9 anos, ela nesses 6 meses ela leu 210 livros. Eu falei, peraí, é pro Guinness Book, é Campeonato Mundial de Leitor de Livros, nós vamos para a cabeça, bicho, vai embora.
A biblioteca devia estar lá, na parede principal tem a foto da Jéssica e a lista dos 10 maiores leitores. E debaixo do nome deles tem um livrômetro. Então tem uma comissão na cidade para avaliar se eles estão lendo mesmo. Essa menina mudou uma cidade. Então, hoje a gente sente cada vez mais que isso aí é um caminho sem volta, entendeu? Formação disso, de romper com esses paradigmas e construir, né? Esse mundo de outro jeito, né? O programa Capital Natural desta semana está falando sobre educação para a sustentabilidade. Estamos conversando com Raquel Treiber e Rita Mendonça. Rita, o que está por trás do trabalho desenvolvido por Joseph Cornell, que você está, de uma certa maneira, trazendo para o Brasil? Está por trás, ele criou uma metodologia para ajudar as pessoas no contato com a natureza a encontrar um contato mais profundo consigo mesmo. E a partir daí você desenvolver a sua visão do mundo, a partir de uma essência, de um centro que é natural, próprio de todo ser humano, né? De todo ser vivo, mas o ser humano é capaz de tomar consciência disso. Então ele criou uma série de atividades e a maneira de usar essas atividades para propiciar de uma maneira bastante simples e fácil de ensinar para as pessoas como fazer, para se aprofundar na relação com a natureza, para não ser uma relação unicamente científica ou descritiva, para ser efetivamente uma experiência com a natureza. Exatamente, quer dizer, uma das dificuldades das pessoas que tomam consciência é chegar a uma atitude, né? E parece que esse método ajuda também a se chegar a uma atitude positiva em relação à natureza. Como é que isso se passa? Quais são os mecanismos que vocês utilizam? A primeira coisa é um conjunto de atividades para desenvolver a consciência do coletivo. Então são jogos e brincadeiras para que os participantes de um grupo percebam que estamos juntos e saiam um pouco da zona de conforto, sai daquela estrutura, daquela identidade um pouco muito dura, né? Depois, a segunda etapa, o segundo mecanismo fundamental é conseguir diminuir a atividade mental, no sentido de agitação. Então, diminuir a agitação mental. Então, são atividades em que você tem que prestar muita atenção para conseguir o desafio que a atividade propõe. Então, isso já gera vários subprodutos, né, que é um bem-estar, né? Quando a gente está menos agitado, já vai ficar bem-estar e é capaz de ir mais fundo na observação. Um terceiro estágio, que é a experiência direta, que é muito diferente de você, por exemplo, os conceitos científicos atrapalham nessa hora, porque a experiência direta é quando a natureza vai te responder. Ela vai se mostrar, ela vai se revelar para você. Então tem uma delicadeza, uma profundidade, então precisa de todo um encaminhamento para a gente realmente conseguir chegar nesse lugar. E aí, depois disso, a gente faz um trabalho que vai mais para a linha poética, criativa, artística, para que aquele aprendizado possa ser compartilhado. E isso, claro, é um ponto de partida para uma transformação de comportamentos efetivamente no dia a dia, né? Mas isso tem que se constituir como um referencial importante para você fazer suas escolhas. Você sabe de onde você vem e até onde você pode fazer os seus contatos para essa construção coletiva de um mundo melhor. Recentemente, um jornalista americano lançou um livro dizendo que havia um déficit de transtorno de déficit da natureza, não é? Que as pessoas conheciam menos a natureza do que deveriam. Claro, adultos no Brasil que nunca viram uma vaca. Você acha que esse déficit existe também no Brasil, nas escolas e nas elites? Isso tem gerado enfermidades, né? Eu acho que a pesquisa que está bem aprofundada nos Estados Unidos é que ele relaciona uma série de enfermidades que antes não existiam na infância e ele relaciona esse conjunto como doenças de déficit de natureza. É um pesquisador chamado Richard Louv. E então, essas doenças que são muito comuns no Brasil, obesidade, déficit de atenção, pressão alta, depressão, são doenças graves e que estão afetando a infância. Crianças
até em idade pré-escolar tomando Ritalina por causa da questão da agitação. Então, um pezinho no chão, na lama, ia curar um monte de coisa. Muito bem. Então nós ficamos por aqui. Esse foi o programa Capital Natural, dessa vez falando sobre educação ambiental. Agradeço a presença de Raquel Treiber e também Rita Mendonça. Espero reencontrá-las em breve.